ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Durante o mês de julho, a Rádio Paulo Freire traz uma programação especial de férias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Toda segunda tem Cidadania, Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Saúde é o Tema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Eco Ideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Paulo Freire, Papos e Beats, com debates, cultura, música, direitos humanos e política, discutida com quem faz arte. Aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Boa tarde, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começa agora a nossa transmissão experimental com Amplitude 88, o programa Delas na Ciência. Eu sou Elizabeth Bandeira, estudante de jornalismo da UFPE. Eu sou Marcela Dourado, estudante de jornalismo da UFPE também. Lembrando que além da transmissão de 20 AM, você pode acompanhar a nossa live no Facebook. Basta acessar facebook.com/Universitária Paulo Freire. Estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. No programa de hoje vamos falar com Vitória Amaral, professora de artes visuais da UFPE, sobre seus estudos em arte, educação, gênero, cultura e antropologia do imaginário. Seja bem-vinda, Vitória. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? E fico feliz de estar aqui com vocês, começando um trabalho tão importante e um trabalho que precisa ser divulgado e mostrado, que são as pesquisas, os trabalhos da Universidade Federal de Pernambuco. Com certeza. E vocês estão fazendo um trabalho muito importante, parabéns. Obrigada. Então, Vitória, para começar, você é vice-líder do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Imaginário. Fala pra gente, o que é esse núcleo e quais as pesquisas vocês realizam? O núcleo de pesquisa, ele interdisciplinar, né, sobre o imaginário, ele já tem mais de 30 anos. Foi criado por Daniele Rocha Pita, que era funcionária da Fundação Joaquim Nabuco, e lá ela iniciou com um núcleo que era uma pesquisa do doutorado dela, orientada por Gilbert Durand, que é um antropólogo francês, de onde ela tirou todas as teorias e trouxe para o Brasil. Foi a pioneira no Brasil. E depois veio para a Universidade Federal na antropologia, passou 30 anos trabalhando no núcleo, né, fazendo ciclos de imaginário, que eram de 2 anos, um congresso enorme, que tinha mais de 3.000 pessoas que abrigavam pesquisadores do mundo inteiro sobre estudos sobre imaginário. E ela mobilizou muito a antropologia. A antropologia cresceu muito, o curso, o programa, o departamento, graças a esse núcleo, que trouxe muita gente de fora. E aí eu fui fazer o mestrado, fui orientanda de Daniele, e ela me chamou para ser a vice-líder, aposentou. Eu estou à frente atualmente do núcleo, né? A gente está transferindo o núcleo da antropologia para as artes visuais, ele já está no Centro de Artes, a gente já iniciou. Tem reunião toda terça-feira, de 10 ao meio-dia, e lá nós estudamos e falamos sobre as pesquisas que tratam das questões do imaginário, né? Das imagens, dos símbolos, dos mitos que regem e organizam a sociedade. Então, é isso. Você mencionou o seu mestrado, né? A sua tese de mestrado, A Criança Desvendando a Arte, um olhar antropológico, ela tem ênfase na inserção da arte nos currículos da escola. Qual a importância do ensino das artes nas escolas e por que é importante o uso da arte na educação? É fundamental. O ensino da arte, das artes visuais, da dança, da música e do teatro,
ela traz para o corpo da criança a transformação, né, o dia a dia e a cognição da criança e futuramente dos adultos, um senso crítico, uma percepção de mundo diferenciada das pessoas que não têm artes na escola. E aí é importante dizer que movimentando o corpo, conhecendo a sua arte, isso traz também questões dos traumas e são transpostos para Não, fala no microfone. São transpostos para a produção artística, né, tanto nas artes visuais como na dança, na música e no teatro, e é fundamental para o equilíbrio emocional e para a cognição também. Já existem estudos que tratam dessa questão, que a arte ela proporciona uma cognição mais apurada, uma busca pelo conhecimento, pela pesquisa mais aprofundado do que quando você não tem o ensino das artes. Isso te dá uma visão de mundo e uma visão crítica de mundo, de você mesmo, né? Também ela tem alguns teóricos, tem uma teórica chamada Marianne Kahl, que ela diz que a arte-educação também é terapêutica, mas não terapêutica de cuidar de um doente ou tratar um doente com problemas psíquicos, mas de prevenir que você venha a ter algum problema psíquico. Então, a arte-educação ela atinge muitas áreas de conhecimento. Muitas. Você pode trabalhar em museus, você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar em escolas, fundamentalmente nas escolas, né? Que a gente não pode esquecer que tem que entrar nas escolas, que é importante, escolas públicas prioritariamente, principalmente, mas que ela atinge a arte, é um equilíbrio também para que a formação do sujeito na sociedade. Ainda mais a sociedade como a gente está vivendo agora, cheia de problemas, cheia de crises, né, e conflitos. É muito importante o ensino das artes nesse momento, principalmente. Então, a gente vai agora dar um rápido intervalo. Vocês estão vindo da Rádio Paulo Freire, a Rádio Fazendo Juntos. São 12 horas e 10 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Amplitude 88, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Vitória Amaral, professora de artes visuais da UFPS, sobre seus estudos em arte, educação, gênero, cultura e antropologia do imaginário. Então, Vitória, a sua tese de doutorado foi sobre o reencontro dos tempos de artistas e mulheres em Pernambuco e a aprendizagem da arte. Você poderia nos falar sobre essa pesquisa e qual o papel da mulher artista na história da arte? A história, em todas as áreas de conhecimento, sempre escondeu, omitiu as histórias das mulheres, né? As mulheres, na verdade, não só as histórias delas, mas elas próprias, foram invisibilizadas por muito tempo. Então, quando eu pensei em fazer o doutorado, pensei em trazer algumas mulheres que trabalham com arte-educação, que trabalham com arte e que são pouco divulgadas no livro de história da arte, né? Nos livros de história, no livro da arte, elas não são reconhecidas dentro da sala de aula, elas não são reconhecidas dentro dos escritos, que até pouco tempo nós tínhamos só homens escrevendo livros de histórias da arte, então excluíam essas mulheres. E por isso que eu me preocupei em trazer algumas mulheres de Pernambuco, principalmente, para divulgar seu trabalho, divulgar sua obra, né? E aí eu observei que nessa pesquisa que já havia umas mudanças, grandes mudanças na história da mulher e na história da mulher na arte, porque algumas nasceram na década de 30 e elas tinham uma história do casamento que inviabilizava o trabalho da arte. Elas tiveram que se separar dos maridos para poder produzir arte. E as mais jovens que faziam arte, né, como Alice Vinagre, por exemplo, elas já não tiveram esse problema. Elas casaram, se descasaram, mas independente disso já produziam arte. Então a gente vê aí uma mudança social, né, muito grande
na vida das mulheres na arte também, né? Eu acho que é uma mudança que rompe com essa divisão social do trabalho, divisão sexual do trabalho também nas artes. Elas já começam a produzir sua própria vida, né? Organizar sua própria vida, diferente de algumas que tiveram uma formação na década de 50, né? Como Teresa Costa Rego e como Maria Carmen. Então, assim, elas estavam muito presas ainda à mulher que era do casamento. É uma grande diferença. Você também é pós-doutora em Arte, Educação e Feminismo pelo Instituto de Pesquisas Feministas da Universidade Complutense de Madrid. Explica pra gente, Vitória, como é essa conexão entre a arte e o feminismo? O feminismo, eu trago o feminismo como um pensamento que modifica a percepção de mundo. Então, assim, para mim, o feminismo traz uma sociedade mais horizontalizada, uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade em que as pessoas têm direito de ser como elas são, como elas quiserem ser, né, se vestirem como quiserem. Então, é um pensamento mais democrático, um pensamento que as pessoas devem se respeitar como elas são. E aí é que eu trago esse pensamento feminista para o ensino da arte, e trazendo muitas mulheres para a aula, para a sala de aula, né? Muitas artistas. Eu costumo fazer o seguinte: eu trago mulheres artistas para a sala de aula, pernambucanas, brasileiras, africanas, latino-americanas, né? De todos os lugares, artistas que estão aí, e a partir disso a produção dos próprios estudantes, das próprias estudantes, dos meninos e das meninas, porque eu acho que o feminismo tem que ser um pensamento que tem que atingir principalmente os meninos, né? Que eles têm que entender que devem respeitar as mulheres, respeitar o outro, seja lá quem for. E aí eles fazem a sua produção a partir desse pensamento, né, trazendo suas angústias, trazendo sua vida, né, suas alegrias, e depois a gente vê esse resultado nos trabalhos que eles realizam nos estágios, na sala de aula das escolas, dos museus, né, com mediação. Então eles trazem toda essa história, esse pensamento que eu na verdade, é como eu sigo, né, essa cartilha, vamos dizer, não é a cartilha, mas esse pensamento feminista para o trabalho fora da universidade. E essa é a ideia, que a gente construa isso dentro da sala de aula e que eles levem para fora da sala de aula, para a sociedade, para suas famílias, para seus espaços de trabalho. E eu acho que a gente está conseguindo um pouco já atingir esses caminhos, né? Então, eu estou com vários alunos de PIBIC, de PIBIT, sempre nessa direção, trabalhando em comunidades, com grafite, mas sempre em grupo de mulheres, sempre trabalhando com o feminino, mesmo que não seja só com mulheres, mas sempre com esse pensamento feminista e feminino. E você sente que existem dificuldades para as mulheres se inserirem no meio artístico? Isso é uma questão bem complexa, porque assim o espaço está aí, né? O trabalho, a arte, você não precisa pedir licença. O problema que está é o reconhecimento desse trabalho, né? Que muitas vezes dificulta, sim. Principalmente a gente vê muito assim, os indígenas, as mulheres indígenas não aparecem, né? As mulheres negras são muito mais difíceis de entrar no mercado de trabalho. Então, isso a gente tem que colocar na nossa cabeça, que foi introjetado que elas estão excluídas, mas a gente tem que incluir para que esses espaços vejam, reconheçam o trabalho que elas realizam. E eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo nisso, né? Quando a gente traz para a sala de aula, as meninas levam para o trabalho, levam para as ONGs. Tem uma que está fazendo PIBIC na ONG lá em Luzes das Cores. Então, é um trabalho no Curado,
E é um trabalho com mulheres, mas não só com mulheres, mas é focado para as mulheres, que é nesse pensamento, nessa discussão. Tem outra que está no museu também discutindo isso. Elas todas são pesquisadoras de PIBIC. E a gente vê a mudança não só nos estudantes e nas estudantes, mas também no trabalho que elas levam para fora da sociedade. Isso que é o mais importante. Sim, de fato. A gente sabe que a cultura e o meio artístico no Brasil estão passando por essa desvalorização, né, enorme por parte do atual governo. Além de grandes cortes financeiros nos incentivos à cultura, os representantes do governo desprezam a importância da arte na sociedade. Exatamente. Por exemplo, há 3 dias atrás, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu performances artísticas em estações de barca, trem e metrô, depois de uma ação movida pelo senador Flávio Bolsonaro. Então, Vitória, como você avalia a situação da arte e da cultura no governo de Jair Bolsonaro? É muito problemática, né? Os museus estão sofrendo retaliações, né? A gente teve uma exposição de gênero e sexualidade no CAC o ano retrasado e teve um problema, né? Que foi levado para a Câmara dos Deputados daqui de Pernambuco e que, por conta da questão da sexualidade e das questões de gênero, que não são aceitas socialmente, né? E há um preconceito muito grande, e o corpo é o que mostra essas diferenças, né? E essas diferenças incomodam as pessoas que querem um padrão globalizado, do branco, europeu, do masculino, que é um padrão naturalizado na nossa sociedade, que a gente está rompendo com isso. E esse rompimento está fazendo essas pessoas ficarem angustiadas e criarem situações como essa. E esse governo, principalmente, ele está criando muitos problemas porque ele quer enquadrar todas as pessoas numa forma de pensamento que devem seguir e reproduzir o seu caminho. Pode estender até meio-dia, pode estender até meio-dia. Reproduzir um caminho artístico, né, que é o que eles acreditam, que é esse modelo do artista, do pintor branco, da Escola de Belas Artes, enquadrado num modelo europeu, no modelo americano, né, dos Estados Unidos, e que não aceitam outro tipo de arte que não seja enquadrado nesse modelo. E aí tudo mais é excluído. E a performance, ela traz o corpo das pessoas com as suas diferenças, né? Não são corpos iguais, são corpos distintos, e essas diferenças incomodam muito a sociedade e esse governo, principalmente. E eu estava vendo que você trouxe o seu livro, que vai ser lançado ainda, né? Foi. Tu poderia falar um pouquinho mais sobre esse livro, a perspectiva dele, assim, para arte, para mulher, design? Pronto. Esse livro, ele surgiu, acho que desde 2003, quando eu estava fazendo doutorado, concluí o doutorado, e a gente já começou com as pesquisas sobre mulheres, né? Ana May Barbosa é a Papisa, a gente chama a Papisa da Arte e Educação, que ela, na verdade, foi a primeira doutora, e aí formou as outros doutores que estão no Brasil, e isso foi formando uma grande rede. Na verdade, somos uma grande rede de arte educadores no Brasil, muitos formados por Ana May Barbosa, e ela tem esse pensamento também feminista, de trazer a mulher, de resistência, de resiliência, de a gente estar junto, de mostrar o trabalho das mulheres nas artes, no design, né? Ela hoje está trabalhando como professora de design. Então, esse livro surgiu dessas pesquisas que vem há muitos anos, e ela vai guardando, tem entrevistas, tem todas de arte educadoras, mulheres, e artistas mulheres, designers mulheres, e são escritos de pesquisas, de entrevistas, de narrativas feitas por ela, por mim e por outras arte educadoras. O nome do livro é Mulheres Não Devem Ficar em Silêncio, Arte, Design e Educação. É um livro que tem a capa de Bárbara Kruger, que é um símbolo
da arte, né, um rompimento que ela era contra a violência, discussão de violência, trazia toda essa questão da mulher, né, a visibilidade da mulher. E Ana May também discute isso, a visibilidade da mulher. Nós somos contra, fazemos pesquisas também sobre violência à mulher, então a gente traz para a sala de aula essa discussão para tirar um pouco desse peso que a gente está carregando desse governo machista, misógino, e que está com um índice de feminicídio altíssimo, cada dia maior, né? Cada dia a gente tem notícia de mais mulheres mortas por seus companheiros, pais, padrastos, enfim. E a gente tem que combater isso. E como é que a gente combate isso se não for na educação? A educação é o caminho da gente melhorar a sociedade. E é nisso que eu acredito. E qual a importância da arte para a sociedade? Qual a importância da arte para a sociedade? A importância da arte para a sociedade é enorme, porque ela traz a história da sociedade, a história cultural dessas pessoas. Ela traz a sua história, né? A gente se vê, e isso incomoda muito. Como é que, para se ver na arte, na performance, na pintura, na escultura, no teatro, você vai no embate contra muitas questões, valores que as pessoas não aceitam, né? Trazer as questões de violência, trazer questões de gênero, de raça, de racismo, de misoginia dentro da arte, isso incomoda as pessoas que querem uma sociedade branca e linear e acomodada. Isso que esse governo quer, uma sociedade que não reclame, que não xingue, né? Deixe tudo como está, que ele resolva tudo. Basta dar uma arma para cada um e está tudo resolvido. E não é assim. Eu acho que a gente vem ao mundo para isso, para questionar, para discutir, refletir, trazer, dar visibilidade, dar luz, né? E a arte traz de uma forma poética, metafórica, questões que são difíceis de discutir no dia a dia, no cotidiano. Para finalizar o programa de hoje, Vitória, qual a importância da universidade pública na produção artística do Brasil? É enorme, né? Porque assim, eu acho que a gente está formando, agora a gente está no primeiro ano de bacharelado, sempre foi uma licenciatura, e esse ano a gente ficou assim, muito apreensivo, porque achava que ninguém ia querer a licenciatura, porque o bacharelado era um sonho antigo, todo mundo queria ser artista, queria ser formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde a minha época de formação, na década de 80, eu já escutava isso. Mas, para surpresa, uma surpresa boa, a gente está com a licenciatura, muita gente boa, lotada. Eu estou com 38 alunos no primeiro período, e todos querendo ser professores, no momento que a gente não tem nem concurso, há 10 anos que não acontece em Pernambuco, mas as pessoas estão querendo isso, estão querendo discutir a arte na sala de aula e a produção artística. E a gente trabalha muito na questão de professor, pesquisador, artista, né? É importante que o professor produza a arte também. Não que seja um artista para expor, mas ele tem que produzir para trazer o estudante a produzir também. E todos nós, é importante, é fundamental que todo mundo, todo ser humano, produza arte de algum tipo, né? Ou cante, ou dance, ou sei lá, pinta. Tem que fazer algo. Tem que fazer algo para trazer todas as suas questões que incomodam, que refletem as suas angústias, né? Que a gente tem muitas atualmente, né? Muita violência na rua urbana, muita violência na TV, a gente abre, é só o que a gente tem. Então, essa discussão na arte vai minimizar essas angústias que a gente está sofrendo, né? No dia a dia, no cotidiano. Legal. E assim finalizamos o Amplo 38, o programa da Ciência. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a professora de Artes Visuais da UFPE, Vitória Amaral. Muito obrigada. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta buscar por Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa foi realizado pelos alunos de jornalismo da UFPE, Aline Melo, Elizabeth Bandeira e Marcelo Dourado, com os trabalhos técnicos de Aline Melo e nas redes sociais, William Araújo.
A supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa Creative Minds do Ben Sound. Tenha uma boa tarde. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie.